Seja muito bem-vindo à Tecmaf, meu nome é Rodrigo Conrado e hoje eu vou mostrar para você o nosso kit do quarto eixo para você instalar na sua CNC. Então dá uma olhadinha nas características do produto. Bom, essa aqui é a nossa caixa do quarto eixo, né? Nosso eixo rotativo. Eu vou abrir a caixa para mostrar o que vem aqui no nosso kit. Ele vem muito bem embalado, eu vou tirar as proteções aqui para vocês verem. Nós temos aqui então um motor NEMA 34, uma castanha de 100 mm. Deixa eu tirar essa proteção, tá um pouquinho melecado de óleo, porque ele vem para deixar lubrificado, olha só. 100 mm, autocentrante com 4 castanhas, motor NEMA 34, sistema de polia e correia, né, com redução. Esse daqui é um modelo 3:1. No kit também vem um jogo extra de castanhas, né? Tem a castanha interna e a externa, você pode estar trocando. Vem a chave para você fazer o aperto e vem também um contraponto, todo feito em alumínio, olha só. Ele tem uma altura de base até o centro de 65 mm. No nosso site tem o desenho técnico completo do kit, para você não ter dúvida quanto às dimensões. Todo de alumínio, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora para você como você faz para ligar o quarto eixo, né, o eixo rotativo no Mach 3. Então, vamos lá. Então, olha só, já preparei o ambiente, computador aqui onde a gente vai abrir o nosso Mach 3. Ali atrás nós temos uma plaquinha RNR EcoMotion, já ligado. O eixo rotativo na entrada do eixo A. Temos também aqui o nosso eixo rotativo, o nosso driver para controlar o motor e uma fonte de alimentação de 48 volts para alimentar o driver, né, que vai fornecer energia para o motor. Então tudo configurado. Você deve configurar os micropassos do driver, né, o micropasso que você quer utilizar, fazer os cálculos e eu vou mostrar aonde você coloca as informações no Mach 3 e o que você deve se preocupar, né, na hora de fazer a configuração. E depois a gente vai fazer o teste prático, mandando ele girar 360 graus, para você ver que ele está certinho, girando 360 graus para um lado e para o outro, né? Ele vai de 0 a 360, porque aqui a gente não está trabalhando com movimento linear, e sim com movimento angular. Então a gente vai trabalhar com graus, de 0 a 360. Então vamos lá, eu vou ligar o computador e mostrar no Mach 3 como você faz as configurações do eixo rotativo. Então você vai abrir o seu Mach 3, vai selecionar aí a controladora que você vai estar utilizando, no meu caso aqui é a RNR Motion Controller. Eu vou dar um OK, ele fica piscando aqui o reset, a gente precisa clicar no reset para liberar o acesso à máquina, certo? Então vamos lá, o que você tem que configurar? Nós temos que ligar o eixo rotativo, que é o eixo A, o B e o C, né? Em um desses daí. Então nós vamos ligar o nosso eixo rotativo no eixo A. Então o que você tem que fazer? Vamos lá em Config, Portas and Pins, você tem que informar que você vai utilizar o eixo A. Então eu vou clicar aqui para habilitar o eixo A, ele tem que estar no Step Pin número 5 e no Dir Pin número 9, no caso da nossa RNR EcoMotion, certo? Vamos deixar essas outras configurações como está, vamos só habilitar o eixo A, você dá um aplicar e um OK. Agora nós informamos a máquina que ela possui um eixo A. Vamos clicar no Reset, vamos voltar em Config, vamos agora no Motor Tuning, que nós vamos colocar as configurações, né, do nosso motor que está configurado no eixo A. Então vamos aqui agora, ele liberou o eixo A, nós vamos colocar aqui o valor de pulsos para andar 1 grau. Aqui não é mais pulsos por milímetro, e sim pulsos por grau. Fazendo os cálculos, né, com o micropasso que eu configurei no driver, mais a relação de 3:1 das polias, eu cheguei no valor de 6.666, tá? Então eu coloquei aqui o valor de pulsos que eu preciso para andar 1 grau. Depois você vai colocar a velocidade, aceleração, vai salvar e dar um OK. Outra coisa muito importante que você tem que fazer é verificar aqui em Config, na parte de eixos escravos, Slave Axis, você não pode possuir o eixo A sendo escravo de nenhum eixo X, nem Y, nem Z. Ele tem que estar no nome, tá? Não pode ter nenhum A selecionado. Clicar aqui no Reset,
Outra coisa importante, vamos aqui em configurações gerais. É muito importante que esteja marcado essa caixinha aqui, ó, o eixo A seja angular. Você precisa que ele esteja marcado como angular. Outra coisa muito importante é que essa opção aqui de Home Slave esteja desmarcada. Feito isso, é só dar um OK e tá pronto as configurações que você precisa. Então, lembrando, você precisa habilitar o eixo A, precisa colocar as configurações de pulsos por grau do eixo A e precisa garantir que o eixo A não é escravo de nenhum outro eixo. E a opção que ele é um eixo angular. Para testar agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos entrar na aba MDI e aqui no Input nós vamos zerar o eixo A. Eu vou fazer um risquinho lá na castanha para vocês verem a posição que ela está e a gente vai mandar ela se mover 360 graus para a gente verificar se ela dá uma volta completa. Se ela fizer isso é porque está configurado certinho. Então vamos lá. Então olha só, eu vou fazer um risco aqui, ó, na castanha e vou fazer um risco aqui no bloco, só para vocês verem qual é o nosso ponto zero. E agora aqui no nosso software eu vou colocar um movimento rápido, G0, espaço, e o nosso eixo, que é o eixo A, eu vou mandar ele se deslocar a 360 graus. Então, G0 a 360. Como a gente zerou lá no software, então aqui ele é o ponto zero. Então ele tem que dar uma volta completa, vamos ver. Vou dar um Enter. E olha só, parou exatamente aonde devia. Lá na tela do computador, do Mac 3, ele está mostrando que ele fez mais 360 graus. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um G0, espaço, A0, ou seja, eu quero voltar para o ponto zero, né? Então ele vai voltar para o 0 graus. Então vamos clicar em Enter, ele tem que girar ao contrário agora e voltar para a posição inicial. Perfeito. Funcionou certinho, parou exatamente na marcação que a gente fez. Ele andou 360 graus para um lado e voltou, né, pelo lado contrário. Então é assim que você configura o seu eixo rotativo. Ele está pronto para ser usado agora, é só você carregar um G-Code que contenha o eixo A em graus, ele vai funcionar perfeitamente. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o produto, mas caso você queira perguntar alguma coisa, é só entrar em contato, estaremos aqui prontos para lhe atender. E muito obrigado por escolher a Tecmaf. Boas compras!